Entrevista do dia. Entrevista do dia, ou agora no Jornal da Manhã, a gente vai falar de um tema que desperta cada vez mais interesse. A gente já fez uma entrevista sobre esse assunto e muita gente gostou, muita gente ficou interessada. Então a gente volta com esse tema aqui, que são os carros elétricos e híbridos. Eles prometem uma economia, menor impacto ambiental e alta tecnologia, mas ainda geram dúvidas e até desconfiança em muita gente. Será que o carro vai explodir, né? O Rodrigo está aqui com a gente. Rodrigo Maziero, muito bom dia. Ele é gerente de vendas da Alma BYD, marca que vem crescendo rápido no Brasil e que agora tem loja aqui em Araçatuba. Rodrigo, bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, Sueli. Bom dia a todos os ouvintes aí, quem está acompanhando a gente. É um grande prazer voltar aqui, né? E voltar num momento importante no qual a gente tem já agora uma loja aberta, né? A gente vai fazer uma inauguração oficial no final do mês, mas todo o público aí de Araçatuba e região já tem um destino aí para comprar o seu carro elétrico e híbrido. A BYD é a maior montadora do planeta em carro eletrificado, né? Passou em 2023, 2024 e 2025 ainda vai dar um número melhor ainda, né? Então, estamos ali. Chegamos no final da Brasília, lá, 2765, e já aberto o convite para todo mundo ir lá visitar a nossa loja. Ô, Rodrigo, eu passei por ali recentemente à noite, uma coisa me chamou a atenção. Você já sabe o que eu vou falar, né? Que aqueles faróis acesos ali, Isso. os faróis dos carros ali ficam acesos a noite toda? O carro, ele tem um modo de demonstração, né? Então, eles ficam ali no modo estático de demonstração. Fica com o carro ligado, não faz barulho, não polui a loja, então podem ficar ligados 24 horas. E fica os faróis, né? Chama bastante atenção, mostrando também o design, a tecnologia aí que faz a diferença. Rodrigo, então vamos lá. Muita gente acha que ter um carro elétrico é complicado por causa da recarga, principalmente aqui no interior. Isso está mudando? Como que está a estrutura de recarga aqui na região? Como que funciona? Se eu tiver um carro elétrico, ai meu Deus, eu não quero ficar parada na rua porque eu não estou achando um lugar para recarregar. Como funciona isso? Perfeitamente. O carro elétrico e o híbrido nosso, todos eles vão na tomada, tá? Tem vários tipos de híbrido. O elétrico é o que gera mais dúvida, porque o híbrido, o cliente já sabe que ele pode botar o combustível e fazer assim a sua gestão em viagens mais longas, né? Todo carro que você compra da BYD, ele já vem o carregador, né? A ideia é que você consiga fazer toda a recarga necessária para a utilização desse carro na sua residência. Aí a gente se depara às vezes com clientes que querem viajar mais longe, ou até mesmo que moram em apartamento mais antigo, que fica difícil a estrutura. Então, ou esse cliente ele vai ter uma opção de uma recarga externa, né? E é interessante ver que a gente está conversando com o pessoal, os empresários de Araçatuba, no qual já estão montando eletropostos aqui na cidade, né? Conversei com o Wallace, né? Da WRC, se eu não me engano. Ele está montando aqui na entrada da cidade. A nossa concessionária já dispõe de 2 carregadores ultra rápidos, tá? Cargas de 5, 6 horas são feitas em 40 minutos. E para quem quer fazer viagens mais longas com carro 100% elétrico, ele tem um aplicativo como o BYD Recharge ou PlugShare, que ele consegue ver no local que ele vai viajar, pelo trajeto onde que ele vai poder estar parando, um graal, né, um posto grande, que ele faz uma recarga e continua a sua viagem. Vou para São Paulo, me programo para em Bauru, mais para frente e vai tocando aí. Dá para se ver, a gente tem bastante cliente, até mesmo dos carros mais de entrada nossos, que viajam o Brasil inteiro, né? Programando certinho, hoje a estrutura melhorou muito, então você vai ter o carregador em casa e ainda tem os rápidos aí pela viagem. Rodrigo, e esse marcador, no caso da energia, como eu posso dizer, né? Porque num carro tradicional a gente fala que é o combustível, ali o nível do combustível. Tanque, No carro híbrido elétrico é o quê? O nível da energia? Como eu posso dizer? Que termo que a gente usa? É a porcentagem mesmo, tá? É a mesma coisa de você estar olhando para um celular, né? Os painéis são muito modernos, eles ficam a full time ali
mostrando para você, pô, você está com 45%. Isso, então eu posso dizer porcentagem de bateria do Isso, carro. é. A porcentagem, ela é bem específica, porque tem os carros mais novos, mesmo os de combustível tradicional, eles são mais específicos. Mas os carros que não são tão velhos, mas também não são tão novos agora, eles dão uma estimativa, mas ali nem sempre Não dá pra confiar muito. acerta, não dá para confiar 100%. Como que é isso no carro elétrico e no carro híbrido? Perfeito. Como sempre, ótimas perguntas. Suelen, no nosso caso, na nossa marca, o software ele vai te mostrar 2 cenários. Você vai escolher entre padrão e dinâmico. O padrão é o quanto máximo atingível, então ele não é muito real. E tem o dinâmico. O dinâmico ele vai mudando de acordo com como você está acelerando. Então, se pegou um trajeto que você precisou acelerar mais, ele vai diminuir sua autonomia e vai mostrar em tempo real quanto você realmente vai fazer. Esse é o mais indicado para se usar, tá? E o outro é mais para medição da bateria mesmo, como que está a saúde dela. Então, a todo momento, você está lá, 45%, você vai rodar ainda 180 km. Se você deixar no dinâmico, você vai ter uma precisão muito melhor do que um carro a combustão. Quando o carro fica parado, por exemplo, eu tô ali na estrada, tem a estimativa, mas tem um congestionamento, um acidente, eu tô com o carro parado, mas ele tá ligado, porque eu quero usar o ar-condicionado. Ele consome a mesma quantidade de bateria ou não? Ó, o carro elétrico, ele não consome quase nada parado. Então, se você está numa viagem ou pega uma São Paulo, uma cidade muito parada, um engarrafamento, seja em qualquer cidade, o carro elétrico você pode ficar por muitas horas que não vai gastar 1%. É a mesma coisa da primeira pergunta. Os seus carros lá ficam ligados? Eles ficam ligados. Um carro elétrico no modo estático, com o motor ligado, com o farol ligado, ele fica por 30 dias lá e não acaba a bateria. Então, se você estiver no trânsito, vamos lá. Se você tiver, vamos por hora, que acho que o ouvinte vai entender mais. Se você ficar no trânsito hoje parado, com ar-condicionado, com a sua música tocando, para você não ficar estressado, você vai gastar 1 hora, 1 kW, 80 centavos. Simples assim. Você vai gastar 80 centavos para ficar com o ar ligado por 1 hora, parado num trânsito intenso. Eu perguntei isso porque às vezes a pessoa pensa, meu Deus, eu me programei para abastecer ali em Bauru, mas peguei um acidente em Lins. Meu carro vai ficar aqui, tá calor, eu quero deixar ele ligado. E aí o que eu faço? Então não vai correr o risco de acabar a bateria de repente, Pelo antes dele contrário. chegar no ponto que ele tinha programado para carregar o carro. É o habitat natural dele, é o melhor cenário, não vai gastar nada. Jonathan, você queria fazer alguma pergunta? O Jonathan colocou o fone aqui, deu um sorriso, achei que ele fosse fazer uma pergunta. E em termos de economia, além do combustível, tem outras economias que o dono de um carro elétrico ou híbrido consegue fazer? E tem gastos a mais? Por exemplo, tem diferença no valor do IPVA? Ó, muitas coisas que a gente vai falando do carro elétrico parece um mundo perfeito, né? O único calcanhar de Aquiles no estado de São Paulo, eu acho que isso aí deveria rever, né? O incentivo de impostos, né? A gente pega grandes centros aí, capitais de outros estados, Suelen, no qual a BYD acaba sendo a primeira mais vendida do estado. O próprio exemplo do Distrito Federal. Eles isentam aí por 5 anos, né? O estado de São Paulo ainda está muito atrasado nisso daí. Deveria, sem dúvida nenhuma, haver um incentivo, mas o nosso cliente ele tem um ganho real de economia quando ele faz a conta, quantos centavos por km rodado, e até mesmo nas revisões. Você pega um carro elétrico hoje, Suelen, a revisão ao invés de ser 10 mil, é 20 mil, tá? E custa muito barato. Ao exemplo, o carro que eu uso aí, uma revisão de 20 mil quilômetros ou um ano, custa R$370. Ô, Rodrigo, mas só pra gente deixar claro, aqui não tem isenção de IPVA, mas é o mesmo valor. É o mesmo valor. Não é mais caro. Não. A pessoa não vai pagar o IPVA mais caro no estado de São Paulo por ter um carro elétrico. Não, Ela vai pagar o IPVA normalmente. É um padrão de 4% ao ano. Ah, entendi. É que parecia que talvez fosse um pouco mais caro. É que tem estados que já dão isenção para carros elétricos. Por exemplo, Rio de Janeiro tem 0,5% no elétrico e 1,5% no híbrido. Deveria haver essa isenção, mas a gente torce para que as autoridades aí consigam rever essa parte. É importante isso mesmo. Mas voltando a falar aqui da revisão. Você estava falando que era uma revisão de 20 mil quilômetros por R$370. R$70. O que é feito na revisão?
essa também é uma pergunta corriqueira, né? Se for um carro 100% elétrico, a gente vai mexer em tudo menos no motor. O motor ele tem uma vida útil aí sim de não precisar ser mexido, de ser aberto por em torno de 1,5 milhão de quilômetros, né? É muita coisa. Mas tem as outras coisas, nós temos o ar-condicionado, temos o líquido de arrefecimento das baterias, temos freios, amortecedores, as outras coisas que são corriqueiras de desgaste natural de um carro, né? Agora, no modelo híbrido, aí tem troca de óleo, filtro, como um carro convencional. Rodrigo, e tem gente que acredita que o carro elétrico não tem força, que ele não aguenta na estrada. Isso é um mito? É verdade? Como que é o desempenho desses modelos na prática? Ele chega a ser 5, 6 vezes mais fortes de saída, de potência do que um carro a gasolina. Pelo fato dele não utilizar câmbio, a transmissão não existe no carro elétrico. E no nosso Não tem caso, câmbio? não tem câmbio. Nem no nosso híbrido que possui o motor a combustão, não possui câmbio. Então, assim, o desempenho, a saída... Hoje, se eu parar o Dolphin Mini, que tem 75 cavalos, ao lado, às vezes, de um carro 2.0, se eu sair num semáforo, é perigoso eu sair mais forte do que ele pelo desempenho da entrega do torque imediato que o carro tem. Então, assim, isso aí é totalmente mito. A única dificuldade, entre muitas aspas aí, sobre a viagem longa é a questão do eletroposto. Você tem que se programar se o seu carro for 100% elétrico. Por isso, ele é um carro que a gente acaba indicando mais para uso regional, urbano, que é o que mais indicado para ele. O Jonathan Alves está colocando aqui, você que está acompanhando a gente pelo YouTube e Facebook, o Jonathan está colocando aqui na tela o Instagram da Alma BYD. Você que quiser procurar, tá ouvindo a gente pelo rádio do seu carro, depois você pode colocar lá no Instagram, Alma com 2 L's, ALLMA, Alma, BYD é BYD, certo? Então você coloca lá, Alma com 2 L's, BYD, que você vai encontrar o Instagram da concessionária aqui de Araçatuba, tem os modelos, tem bastante informação também. Mas vamos continuar aqui, só para avisar quem quiser assistir pelo YouTube, Facebook, Suelen Giron, você consegue acompanhar essas imagens. Rodrigo, e outra preocupação muito comum no carro elétrico é em relação a pegar chuva ou passar por pontos de alagamento. Há risco de choque, de pane no veículo? Como que funciona essa questão da segurança? O carro elétrico, se a gente comparar com um carro a combustão e ter que passar por uma poça, um alagamento, às vezes acontece numa cidade, nenhuma cidade está livre disso, né, Sim. Suelen? Você pode passar, tanto a motorização quanto a bateria são extremamente vedadas, tá? Não há risco de choque, não há risco de calço hidráulico, né? Essas coisas o carro elétrico não tem. Inclusive, tem carros da nossa marca que ele acaba flutuando sobre a água, né? Tem um modelo que a gente conheceu lá na AgriShow, que vai vir para o Brasil, que carro específico, você pode entrar dentro de um rio com ele e navegar por 30 minutos. Então a bateria ela é extremamente segura contra água, contra calor, contra raspões. Muita gente tem dúvida, muita gente tem medo, mas a resistência da bateria é um negócio fenomenal. Em relação à bateria ainda, a gente já viu alguns casos em outros países de um carro que explodiu e tal. Como que funciona isso hoje? Existe um risco? Como é feita essa proteção do motor, da bateria? Sobre pegar fogo, explodir, eu acho que qualquer veículo, né, desde que eles tenham alguma combustão ou ele tenha alguma eletricidade, há esse risco, né? O índice do carro elétrico é infinitamente menor. E aí você pode, se o cliente está querendo comprar, eu recomendo ele pesquisar a questão do composto químico. Qual que é o composto químico? Hoje você tem no mercado níquel cádmio, tem fosfato de ferro. A nossa bateria Blade ela é de fosfato de ferro. É um material que não é inflamável. Existem testes oficiais que mesmo sendo perfurados não acontece nenhum tipo de aumento de temperatura. Então ela é extremamente segura. A bateria mais segura no mercado é a Blade da BYD, por isso o grande sucesso nosso aí. Rodrigo, e você tem visto um público mais jovem, mais conectado, ou famílias também estão migrando para os modelos híbridos e elétricos? Num primeiro momento, qual foi o público interessado e como que está agora? Qual é o perfil? Eu me surpreendi muito quando eu comecei lá em Rio Preto, com a loja
da BYD e o público mais, assim, que a gente via com muita frequência chegando são os nossos velhinhos, nossos cabeça branca. Chegou muito forte. A gente achava que essa tecnologia ia ser de baixo para cima e foi o contrário. Quem tem a experiência, quem tem a muito nos ensinar, foram os primeiros a comprar. Por quê? Muito esse perfil de gente, ele acaba pensando mais aí no planeta, acaba pensando mais aí no seu bolso, acaba que não viaja muito e quando vai muito de avião. Então a gente pegou assim, 60 anos, 70 anos, o pessoal vindo ao monte comprar o carro elétrico, né? Porque, quando eu viajo com a minha filha, quando eu viajo de avião. Então o carro elétrico, ele é para todo o público, né? Só que assim, a BYD faz muito sucesso. A criançada adora, o jovem conectado. E o carro elétrico, a nível de pesquisa mundial, Suelen, ele trouxe muito essa questão do jovem querer voltar a dirigir, porque estava se perdendo isso com mobilidade como Uber, metrô, entendeu? Então, hoje o carro elétrico é para todo o público. Rodrigo, você estava falando sobre essa questão, né, que achava que os jovens que iam se interessar e no fim chamou a atenção as pessoas mais velhas. No caso da BYD, uma coisa que chama atenção não é só o design, é a tecnologia embarcada nos carros, né? Que recursos que costumam surpreender quem entra pela primeira vez num carro elétrico da marca? Acho que o que dá muito impacto aí, principalmente quando a gente estava no shopping ainda, é o tamanho da multimídia, são as câmeras de alta definição, a marca registrada da marca, que é a tela rotativa, né? Eu quero usar na vertical, aí vira aquela tela grandona. Isso no painel do carro? Isso no painel do carro. Tem o cluster e tem a multimídia, né? Isso dá muita tranquilidade para qualquer tipo de pessoa que está manobrando, né? Para ver também uma entrada de GPS, o Waze, fazer seu espelhamento ali para ter uma experiência mais segura com o carro, entendeu? Então, o que pega muito na BYD hoje, que às vezes o cliente vai no concorrente, vai no nosso, é o acabamento, né? O acabamento da BYD, você começa no Dolphin Mini até o mais top nosso, você vê que não tem um degrau de diferença muito grande. Então, quem compra o carro de 118 mil reais, quem compra o de 500, eles levam tecnologias muito parecidas. Então, o acabamento das portas, o soft touch, a qualidade do couro, a multimídia faz diferença, sem contar também uma coisa muito elogiada, que é a suspensão. Verdade? Qual que é a diferença? Eu acho que o que reflete para quem está dirigindo ali, o ocupante, a passar por uma lombada, um buraco, o conforto do BYD, principalmente o Song Plus, que é o nosso campeão aí, que está lançando agora o 26 aí, faz diferença. Quem faz o test drive no concorrente e anda num Dolphin Plus, Song Plus, qualquer carro nosso, acaba comprando o nosso. O carro de entrada, o mais barato que tem aqui na concessionária de Araçatuba é esse que você falou, de 116 mil. 118.800 está na promoção por 114.800. Tá tendo promoção dele essa semana. Promoção dele já com o carregador. O Jonathan está colocando aqui na tela quem está acompanhando pelo Facebook e YouTube, Isso. Esse carro, como que chama esse mesmo? O Dolphin. É o Dolphin Mini, isso. Dolphin Mini, de 118 por 114 mil. Isso. Tem o carregador também, né? Esse carregador, como que funciona? Como é que eu carrego o carregador? Na tomada normal da minha casa? Então, tem duas formas. No carro 100% elétrico, ele vem um carregador wallbox. E se você vai puxar uma estrutura de fiação de 32 amperes, como se você estivesse puxando uma fiação de chuveiro, né? Para ter uma analogia aí. E você instala na sua parede lá da sua garagem. Chega em casa, seu posto particular está te esperando. Mas você não vai carregar todo dia, igual a gente faz com o telefone, né? Normalmente, nossos clientes carregam de 1 a 2 vezes por semana. Não precisa carregar todo dia? Imagina. Hoje, um Dolphin Mini desse daí, eu tô rodando, hoje é quarta. Eu tô rodando desde segunda o dia inteiro, faço test drive e gastou 17%. A autonomia dele, Sueli, com uma carga de que você dura 5 horas ali e deixa a noite carregando, é uma autonomia de 350 quilômetros. Então, se você rodar 350 km dentro de Araçatuba, você vai rodar muitas horas. Então, depende muito, vamos supor, o seu público. Poxa, eu tenho um amigo ou uma amiga que sai de manhã, leva as crianças para a escola, aí vai para o trabalho, aí volta para a escola para buscar a criança, volta para casa, vai para o trabalho, vai e volta. A pessoa usa 7 dias aí sem precisar carregar.
E se eu quiser deixar carregando todo dia, porque eu fico preocupada, vai que de repente surge uma viagem, a bateria pode viciar? Pode, viciar não. Ela pode carregar todos os dias. É um sistema inteligente que ele, vamos supor que você gastou 30% e você quer e deve carregar. Você gastou 30%, sobra os 70%, você vai lá e enche. Ele começa dos últimos 70% para depois puxar para o 30%. Então, a cada 100% gasto, que conta um ciclo, e a nossa bateria é para 5.000 ciclos. Ah, entendi. Então eu posso deixar ali carregando, que não tem problema, não vai começar a viciar minha bateria. De jeito nenhum. Não tem nenhuma proibição. É recomendado que você use da forma que você quiser. Ah, Rodrigo, tô com 91%, quero carregar. Pode carregar. Tô com 42%. Pode carregar, fica à vontade. E se eu tiver na minha casa energia solar, posso usar também para carregar o carro? Esse é o melhor cenário. É o casamento perfeito. Você tá com um carro elétrico, com baixíssima manutenção, uma autonomia aí, você pega lá uma carga que você pagaria uns R$ 30 para rodar 350 quilômetros, dá 9, 8 centavos por km, mas se você tem já o investimento feito num painel solar, praticamente você anda de graça. Jonathan Alves tem uma pergunta aqui, Jonathan Alves. Rodrigo. Aliás, acho que mais de uma, né? Eu acho que é uma só, acho que uma já resolve já. Bom dia novamente, Rodrigo. Em relação a Araçatuba. Coloca minha cara aqui? Vou colocar minha cara. Olha, Rodrigo, em relação a Araçatuba, a gente está vivendo um momento meio caótico no tráfego urbano aí, a gente tem muito acidente, muita gente que não sabe andar, a gente está tendo que fazer duplicidade, andar por nós e pelo outro. Vamos falar que peguei, comprei o BYD, fiz uma batida ali, bati o carro, infelizmente bateram no meu carro, estourou, quebrou tudo. Certo. Tem alguma manutenção? Como funciona aí a compra de peça? É rápido, não? Como que seria isso aqui em Araçatuba? Ô, Jonathan, que bom que mudou muito a situação desde a última vez que eu vim, né? Loja nossa está aberta, nós temos funilaria, temos manutenção, revisão, peças, tudo assim, à dispor do cliente Sim. nosso, tá bom? Hoje nós temos a concessionária completa, né? Se você precisar de um airbag, eu vou providenciar para você, de um freio, de um pneu, enfim, tá? Todas as peças BYD, caso não esteja na concessionária, nós temos 95% das peças em estoque no solo brasileiro. Sem contar que uma 95%. novidade muito boa aí, que a gente não havia falado ainda, dia 26 de junho, esse mês, às 9 horas da manhã, a montadora BYD, a marca BYD, estará oficializando a fábrica aqui no Brasil. Opa, aí Então, novidade inauguração dia 26 de junho de 2025, às 9 da manhã, a fábrica no Brasil. Então, a gente vai ter carros BYD fabricados solo aqui. nosso. Isso, montado Já aqui em Camaçari, na Bahia. O custo também aí pro final, pro comprador. Isso passa uma Imagina. credibilidade também, né? Então, mais do que nunca a marca, né, acreditando no país. Excelente. E essa chegada dessa fábrica não pode ser que encareça os preços? Olha, a BYD ela é muito agressiva em questão comercial, né? Ela trouxe o carro elétrico mais barato, depois lançou um mais barato ainda. Eu acredito que ela vai seguir por essa linha de raciocínio, porque chegamos à quarta marca mais vendida do país, né? A gente cresceu ouvindo aí as 4 maiores marcas do país, né? Ford, GM, Volkswagen, Fiat. Hoje a BYD está entre as 4. E nós vendemos carro eletrificado, né? Não vendemos carro a combustão, não vendemos carros de R$ 60.000. Nós vendemos carros como se fosse uma marca premium de verdade, né? Então, carro eletrificado com acabamento premium com preço justo. Rodrigo, eu sei que vai parecer um pouco suspeito eu te perguntar isso, mas você acredita que os carros híbridos e elétricos vão dominar o mercado brasileiro nos próximos anos? Quais são os fatores que você acredita que vão ter, que estão impedindo agora, mas que logo vão proporcionar que essa virada aconteça mais rápido? Eu acredito que em menos de 5 anos, todos os veículos deverão ter eletrificação. O híbrido, ele não é um problema para ninguém. Pelo contrário, ele é uma solução para a economia, para emitir menos poluentes. Eu tenho certeza que todos os caminhões, ônibus, qualquer coisa que for movimentada a combustão, ela tem que ter a eletrificação junta, e quem não tiver, infelizmente, fecharão as portas. Isso eu tenho certeza absoluta, porque não tem como você negar uma tecnologia. Você sai lá de trás como um carburador, injeção eletrônica, injeção direta, turbo. São evoluções que o mercado automobilístico passou e que não tem como voltar atrás.
Para te responder isso aí, achar que daqui 5 anos terá carro 100% a combustão, é a mesma coisa eu falar que você vai deixar o seu iPhone de lado e voltar a usar o orelhão. Nesse nível. Nesse nível de comparação mesmo. Nesse nível. Ah, não acredito muito em celular, vou voltar a me comunicar por orelhão. Comprar uma ficha ali no bar. Muita gente que tá ouvindo a gente nem sabe o que é isso. Jonathan Alves, você que é da geração aí dos millennials, né? Você já viu uma ficha de orelhão? Já vi ficha de orelhão, já tive o cartão de orelhão. Pesquisou no Google. Ah, não, já vivi. Você tinha 2 anos de idade, né? Quando isso aconteceu. Sim, Jonathan. mas eu cresci no interior também, né, gente? Então o interior demora ainda a inovação chegar, então é isso. Eu não estou plenamente convencida de que você viu isso, Jonathan. Depois Olha, eu sou da época em que o Kinder Ovo era ainda R$1, viu? Então, pensa. Faz tempo. Então faz tempo. Não, Jonathan, é impossível. Sou da Jonathan época tem que o 24 Kinder Ovo era anos. R$1. Isso não acredito que seja verdade. Rodrigo, para quem está ouvindo a gente, tem vontade de experimentar, mas ainda está em dúvida, qual que é o primeiro passo? O test drive pode ser feito aqui na loja de Araçatuba? Conta um pouquinho mais pra gente. A gente tem esse orgulho de dizer que já temos 3 modelos a test drive, tá? Eu tenho o Dolphin Mini para você experimentar o Dolphin, experimentar um carro elétrico de entrada. Temos o Song, né? Temos uma linha Song, tem um Song Pro para andar. E temos também a BYD Shark, né? O pessoal de Araçatuba, que tem muito picapeiro aqui. E já entregamos aqui. Já fizemos várias entregas na cidade aí, muito orgulho, né? Então, quem tem essa vontade, essa curiosidade, está pensando em trocar de carro, vai lá conhecer, vai lá fazer um test drive, que eu tenho certeza que vai desmistificar muita coisa. A Madalena Celone perguntou aqui sobre o IPVA. O Jonathan me mostrou a pergunta dela aqui no Facebook. Madalena, eu já fiz essa pergunta e ele explicou que aqui no estado de São Paulo o IPVA é igual aos outros carros, sim. Que tem estados brasileiros, como o Distrito Federal, que já dá isenção de 5 anos para carros elétricos e híbridos ou só elétricos? Para os dois. Para os dois. Rio de Janeiro também cobra o IPVA mais barato desses carros, mas o estado de São Paulo, infelizmente, ainda não tem esse desconto. O IPVA não é mais caro, mas é igual ao dos outros veículos também. Respondendo a Madalena Celone, porque o Rodrigo já tinha respondido essa pergunta. Então vamos reforçar, Rodrigo, onde fica a concessionária? Peraí, Jonathan, posso perguntar rapidamente? Pode, claro. É só uma curiosidade mesmo. Qual a expectativa aqui da loja de Araçatuba em venda de carros para os próximos meses e anos também? Qual vocês acham aí que vai rodar aqui na nossa cidade? Qual carro? Não, A quantidade de vendas. Isso. Bom, expectativa. A gente tem uma expectativa aí de 20 a 30 carros, tá? Para vender, mas estamos vindo para tentar superar esse número aí. Isso aí. Então, já que falamos disso, né? Já que a pergunta veio disso, a gente, com a loja aberta há 12 dias para finalizar o mês de maio, a gente entregou 18. Então, caramba! A expectativa é muito grande. Sábado passado, era 3 horas da tarde, a gente tinha gente entrando na loja ainda, né? E até o pessoal que trabalha com a gente, que trabalhou em outras concessionárias aqui, falou que nunca viu isso. Então, a expectativa é muito boa. A Araçatuba está recebendo a gente muito bem. E é um ganho de 2 lados, né? O público tem uma concessionária para comprar o seu carro híbrido e elétrico e ter uma revisão aqui no quintal de casa, né? E nós também com essa satisfação da gente ser bem abraçado aí pela cidade. Isso aí. Então vamos reforçar, a loja fica na Avenida Brasília. Avenida Brasília, 2765, ao lado do Hospital do Olho ali, Pets, né? Naquela esquina. É uma loja muito bonita, muito bem feita, com muito carinho aí para todos os ouvintes. Durante a semana funciona em horário comercial, é isso? Isso, das 8 às 18, sempre a gente dá uma estendidinha, e de sábado das 9 às 13. Lembrando que muita gente tem dúvida, tá? Só eu vou aproveitar. A gente pega carro na troca, de todas as espécies, de todos os anos. Ah, vocês pegam carro a combustão na troca? Pega. Nós temos, no grupo Alma Milazzo, nós temos várias marcas como Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, Ram e BYD. Essa é a 5ª BYD do grupo, tá? Estamos presentes aí em Marília, Bauru, Botucatu, São José do Rio Preto. Pegamos troca nos carros nossos, tá? Híbridos elétricos, de qualquer marca, qualquer espécie. Fazemos troca com troco, isso é importante falar. De repente a pessoa tem um carro que vale 100 mil, ele quer 50 para fazer um investimento, está comprando um imóvel, enfim, qualquer coisa. A gente consegue pegar esse carro e dar um troco para ele, né? Financiar tudo no novo com taxas especiais. Então fica o convite aí, todo mundo que está ouvindo aí. Vai conhecer a nossa loja, vai fazer um test drive, serão muito bem-vindos.
Muito bom, Rodrigo. Muito obrigada por estar aqui com a gente novamente. Esse é um assunto que eu sei, como da outra vez eu percebi, muita gente gosta, muita gente comentou sobre a entrevista. Falei, vamos trazer o Rodrigo de volta para solucionar aí outras dúvidas e reforçar as que o pessoal costuma ter, né? Passou rápido. Passou muito rápido, né? Meia hora quase, pra você ver. É um assunto gostoso então, de se falar, né? Então, muito obrigada. Quando tiver outras novidades, volte aqui e conte pra gente